Olá pessoal, boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui de uma forma diferente para transmitir informações muito importantes para toda a sociedade. Hoje nós queremos falar aqui para você a respeito do Tribunal do Júri. Você sabe o que é isso? E para explicar melhor, para trazer todas as informações necessárias para vocês, eu estou aqui com o Dr. De Paula. Muito prazer, Dr. De Paula. Prazer é meu, Rocha. É um advogado especialista em direito penal e principalmente no Tribunal do Júri. Um advogado de São Paulo que faz nesse momento uma parceria aqui com o nosso escritório, Rocha Advogados. É o advogado que, dentre vários tribunais do júri, mais de 100, já atuou no Tribunal do Júri da Mércia Nakashima. Se você lembra lá do Misael Bispo, ele vai falar um pouquinho aqui a respeito disso. E está em Goiânia aqui também para poder trazer essas informações e também atuar nessa área que nós vamos falar agora. Então, doutor De Paula, seja muito bem-vindo aqui a Goiânia. Obrigado. E eu gostaria que o senhor começasse falando para os nossos telespectadores o que é o Tribunal do Júri. Bom, primeiramente, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite à senhora que estarão vendo esse vídeo. É um prazer essa parceria, Rocha. É uma grande satisfação que anuncio essa parceria aqui em Goiânia, em especial para fazermos o Tribunal do Júri e levar aos nossos clientes, seja assistente de acusação ou na defesa, a melhor defesa que se pode ter no Tribunal do Júri. Bom, o Tribunal do Júri é uma área do direito totalmente especializada, eu acho. Não é para qualquer advogado do Tribunal do Júri, porque não basta só saber escrever, tem que ter oratória. É um conjunto de fatores que leva o advogado a ter ou não sucesso durante o plenário do júri. E os crimes que são julgados pelo Tribunal do Júri são o homicídio, o aborto, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e o infanticídio, na forma tentada ou consumada. E os crimes conexos. Por exemplo, houve uma morte e também um estupro. Dependendo da situação, o estupro também será julgado pelo Tribunal do Júri. Como você disse, eu participei do caso da Mércia Nakashima, mas também participei de um caso conhecido como Sandro Dota, um caso famoso lá em São Paulo, repercutiu a nível nacional, e o réu foi submetido a júri pelo homicídio e acusação de estupro, embora a defesa entende que não tenha havido estupro, está recorrendo. Então, vejam bem, o Tribunal do Júri ele é composto de duas fases. A primeira fase, que é chamada fase de sumário, formação da culpa, começa com o recebimento da denúncia, que é uma peça do Ministério Público, uma acusação formal do Ministério Público. Quando recebe essa denúncia, ou seja, aceita que vai processar aquele indivíduo, inicia a primeira fase. E termina então com a decisão de pronúncia, que é aquela decisão, Rocha, que vai submeter o acusado ao plenário, ao julgamento por 7 jurados. Então, doutor De Paula, ele tem duas fases, não é? Duas fases. É a primeira ali quando se forma a culpa do indivíduo ou não, que pode ser absolvido, e depois quando ele é mandado para o plenário, onde tem o jurado. Né? E aí então, quando ele vai para o plenário, é onde se inicia a segunda fase. Por isso é denominado, eu acho, bifásico ou escalonado, o Tribunal do Júri, que são duas fases. E quem é que decide a causa no Tribunal do Júri? Muitas pessoas acham que é o juiz-presidente, que é o magistrado togado. Não é. São 7 pessoas do povo, selecionados, pessoas idôneas, e que são sorteados para compor o que nós chamamos de conselho de sentença. São aquelas 7 pessoas que irão apreciar a prova, analisar todas as testemunhas ouvidas em plenário, já nessa segunda fase. O promotor vai expor a tese dele, a defesa expõe a sua, ou teses, que podem ter mais de uma. E então, quem vai decidir a causa serão os jurados. E frise-se, Rocha, a decisão dos jurados é soberana. O Tribunal do Júri, por exemplo, se absolver um réu, o tribunal não pode condená-lo. Deve submeter, se for o caso, a novo julgamento. É por isso que são chamados de juízes leigos. Juízes leigos. Porque são eles que dão o veredito. Exatamente. E não precisa ser
formado em direito, não precisa ser advogado, delegado, juiz, nada disso. Por isso são denominados juízes leigos, que são juízes naturais da causa, que é quem vai decidir de fato se aquele acusado é culpado ou inocente. Doutor De Paula, então, para os nossos telespectadores que estão aí nos assistindo agora, as pessoas são julgadas ou por um juiz, depender do crime que cometeu, ou por jurados, a depender também do crime que cometeu. E o senhor nos mostra aqui que são aquelas pessoas que vão ao tribunal do júri, de forma bem básica, são aqueles que cometem um crime doloso contra a vida. Né? No caso, por exemplo, uma pessoa que mata outra pessoa, ela vai para o tribunal do júri. Vai para o tribunal do júri, vai ser acusada. E uma coisa que ninguém dá muita importância, ou às vezes nem sabe, Rocha, é que a família da vítima também pode contratar um advogado para ajudar a acusar. Como chama esse advogado? Assistente de acusação. Vai trabalhar ao lado do Ministério Público. Porque às vezes a família reclama, Rocha, eu não tenho acesso ao processo, eu não consigo conversar com o promotor, está demorando demais, eu não sei o que está acontecendo. E para isso é que existe a figura do assistente de acusação. Então a família pode sim contratar um advogado para ajudar a acusar e prestar assessoria na acusação. Ainda hoje, doutor De Paula, atendi uma cliente que me reclamava isso. Ela não tem acesso ao processo e disse ela que ninguém estava falando para ela o que estava acontecendo. E eu disse a ela que ninguém vai falar mesmo, que ela, para defender o seu direito na acusação, ela precisa de contratar um advogado chamado assistente de acusação, não é? Então o advogado pode tanto defender aquela pessoa que cometeu o crime ou é acusado de cometer o crime, né? Foi mandado a tribunal do júri, mandado a júri, e pode também defender a família da vítima em memória daquele que faleceu. Exatamente, porque como se diz, Rocha, a vítima, quando fatal, não está no plenário para se defender. Ela não tem como prestar a versão dela. E quem é que vai falar por ela? Não será a família. Ou será o promotor, por si só, ou o promotor e um advogado contratado pela família. Então, é também muito importante a contratação de um advogado como assistente de acusação. Há essa possibilidade, juridicamente dizendo. Não é obrigatório, que fique claro, mas é de bom tom que se contrate. Para a defesa, também não há obrigatoriedade de contratar um advogado. Só que então tem os advogados que são fornecidos pela ordem, que são, no geral, a Defensoria Pública, Defensoria Pública. Que no estado de Goiás, se você quer ter uma informação, cada defensor público tem 50 mil processos. Então, o defensor público ele é sobrecarregado. Ele não tem condições de atuar. Não é uma vontade dele. Ele está sobrecarregado. E para isso, então, você está passando por isso, é vítima, sua família é vítima, ou mesmo você está sendo acusado, você pode contratar um advogado para poder realizar a sua defesa, a defesa dos seus interesses. Ou mesmo tem um processo, a pessoa também pode requerer um parecer, né, doutor? Querer saber o que está acontecendo lá, pela análise de um técnico, né, de uma pessoa que tem capacidade para isso. Porque imaginem que um processo no tribunal do júri é como se fosse uma doença cardíaca. Você não vai procurar um obstetra para tratar do seu coração, você vai procurar um cardiologista, um especialista na área. Assim também deve ser no tribunal do júri, eu acho. Porque o advogado até pode ter boa vontade, pode ter boas intenções, mas o tribunal do júri tem as suas peculiaridades próprias. E se não for um advogado talhado no júri, pode acabar comprometendo a defesa ou a acusação, se estiver como assistente de acusação. Ok. Doutor De Paulo, quero agradecer então ao senhor pelas informações. Informamos aqui aos nossos telespectadores que nós estamos aqui realizando essa parceria, não é mesmo? Eu sou especialista, o doutor é especialista e extremamente experiente, com mais de 100 júris já realizados da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo e no Brasil todo. E está aqui em Goiânia também, realizando essa parceria com o Rocha, para que possa defender os interesses das pessoas. Se você gostou desse vídeo, dessas informações, sabe de alguém que precisa, nós queremos dizer para você, curta e compartilhe.
Tem mais alguma dúvida? Deixe nos comentários que nós vamos ler e responder. Sim, era isso que eu só iria frisar. Então agora só vou frisar. Tem alguma dúvida? Como funciona o Tribunal do Júri? Quais são as peculiaridades, etc.? Deixa um comentário aí que, dentro das nossas possibilidades, né, iremos respondendo todas as perguntas. Ok, muito obrigado, doutor De Paula. Obrigado. Obrigado a você, um grande abraço. Um abraço.